Momento Insight, à luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje iremos falar a respeito do orgulho. Iremos desvendar as verdades escondidas na descendência de Cã. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 6. Vamos ler. E os filhos de Cã são Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. Até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos, por trás destes nomes, destas palavras. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Cã em hebraico significa estar quente, tornar-se quente, quente. Cuxi em hebraico significa preto, negro, escuro. Misraim em hebraico significa os dois Egitos, terra dos cópticos. Put em hebraico significa afligido, aflito, extensão, arco. Canaã em hebraico significa planície, mercador, negociante, terra baixa, país baixo. Mas o que isso quer dizer? Como eu disse, Cã em hebraico significa estar quente. E muitas vezes, quando nós estamos quentes com Deus, quando nós estamos crescendo, quando nós estamos conseguindo realizar os nossos sonhos, quando Deus está ouvindo as nossas orações, respondendo às nossas orações e sendo conosco, nós podemos ser tomados de algo que se chama orgulho. E quando isso entra nos nossos corações, mesmo nós dentro da igreja, mesmo nós buscando a Deus, isso pode gerar um caminho errado, algo ruim, trazer algo ruim para as nossas vidas. Cã, infelizmente, foi amaldiçoado pelo seu pai e a sua descendência, a sua geração foi amaldiçoada, porque ele foi orgulhoso, porque ele zombou de seu pai, porque ele fez algo que desagradava a Deus. E para entendermos um pouquinho melhor isso, eu quero compartilhar com vocês Lucas 9, versículo 52, que diz assim: E mandou mensageiros adiante de si. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Aqui Jesus, ele estava indo em uma missão, ele estava indo para Jerusalém. Então os seus discípulos, que acabaram de receber poder de Deus, eles tinham recebido a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré para expulsar demônios, para fazer milagres. Eles então viram ali o que? Pessoas contrárias a Jesus, pessoas que estavam ali, em vez de ajudando Jesus, amaldiçoando Jesus, ignorando a Jesus. Então aqueles discípulos, tomados por orgulho, por estarem no time de Jesus, por estarem ali seguindo a Jesus, íntimos do Mestre, porque eles estavam ali com poder, com autoridade, eles perguntaram para Jesus se Jesus queria que eles orassem a Deus para que fogo dos céus caísse sobre aquelas pessoas que estavam contrárias a Jesus. Ou seja, eles, tomados pelo orgulho, ao invés deles serem tomados por compaixão por aquelas pessoas que estavam cegas, que estavam no caminho errado, que estavam ali amaldiçoando Jesus, ignorando Jesus, eles quiseram o quê? Eles se tornaram prepotentes a ponto de querer orar contrariamente àquelas pessoas. E muitas vezes nós podemos agir assim, muitas vezes nós podemos ser tomados por este instinto errado, podemos ali fazer o mal, muitas vezes vestindo uma capa de evangélicos, vestindo uma capa de cristãos, querendo fazer o mal, fazer algo que está errado, porque a palavra de Deus diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem e não orar contrariamente a eles, amém? Em 1 Coríntios 10, versículo 12 diz: Aquele pois que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E muitas vezes nós devemos agir assim, nós devemos olhar a nossa conduta, nós devemos ver como estamos agindo para que nós não venhamos a cair, ok? Quando estamos quentes com Deus, achamos que podemos fazer qualquer coisa. Cuidado com o orgulho. Em Provérbios 16, versículo 17, diz assim: O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. O que vigia seu procedimento conserva sua vida.
A soberba procede à ruína e o orgulho à queda. Muitas vezes, quando nós estamos soberbos, nós estamos próximo da ruína, porque a palavra de Deus diz que o orgulho, ele antecede a queda. Então nós temos que tomar cuidado, porque se nós somos deixados tomar pelo orgulho, nós podemos cair a qualquer momento. Nós podemos achar que nós estamos dentro da igreja, que nós estamos quentes com Deus, mas muitas vezes nós estamos sendo tomados por um espírito satânico para fazer o que é errado. Muitos líderes têm sido usados pelo inimigo para fazer o que é errado. Muitos líderes têm sido usados pelo inimigo para manipular. Eles têm sido tomados por um espírito demoníaco chamado Jezabel, por uma força demoníaca, para isolar as ovelhas. Muitas vezes eles veem ali homens e mulheres, ovelhas, sendo usadas por Deus para profetizar, para apontar o caminho, para ajudar os necessitados, e eles, para não perderem os seus cargos, para não perderem a sua autoridade, amaldiçoam essas ovelhas, oram contrariamente a essas ovelhas, e até mesmo usam os seus liderados para isolarem estas pessoas que Deus está ali levantando para fazer a sua obra. Então, ou seja, mais vale ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Então, cuidado quem você está seguindo. A palavra de Deus diz que Jesus é o bom pastor e é Ele que nós devemos seguir. Por isso nós devemos avaliar a liderança. Deus levanta pastores, Deus levanta líderes, Deus levanta profetas, mas nós devemos avaliar o Espírito, devemos avaliar o que está sendo pregado, amém? Para seguir o amor, seguir a Jesus. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. E o que nós temos visto neste meio gospel? Pastores amaldiçoando outros pastores, gerando contenda entre os irmãos. Nós vemos ali pessoas amaldiçoando o Thales Roberto, pessoas amaldiçoando o Silas Malafaia. Meus irmãos, se esses líderes estão errados, eles darão contas a Deus. Pare de ficar entrando em contendas, pare de ficar postando coisas no Facebook contrárias aos seus irmãos, aquelas pessoas que você está vendo que estão fazendo algo errado. Meu irmão, quem tem que julgar essas pessoas é Deus. Não se envolva em contendas. Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, amém? Se nós somos tomados pelo orgulho, se nós achamos que nós somos mais do que o nosso irmão, se nós achamos que nós sabemos mais, nós podemos gerar a Cush, que é preto, negro, escuro em hebraico. A nossa descendência pode ser tomada por isso, por uma raiz de amargura, por uma raiz de prepotência, de orgulho, e nós podemos estar afastados de Deus, podemos estar na escuridão, achando que nós estamos na luz, achando que nós estamos no caminho correto. Em Apocalipse 6, versículo 5 diz: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei eis com um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei eis com um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Meus irmãos, muitas vezes nós julgamos aos nossos irmãos, muitas vezes nós colocamos os nossos irmãos numa balança e começamos a apontar o erro, começamos a dizer que eles estão errados, que eles estão fazendo coisas erradas, e Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós não venhamos a condenar a pessoa que está errando, mas que nós devemos condenar o pecado, que nós devemos julgar o pecado. Mas muitas vezes nós matamos uns aos outros, muitas vezes nós fazemos o que é errado, muitas vezes nós matamos espiritualmente o nosso irmão, acusando. Muitas vezes nós isolamos o nosso irmão achando que nós somos superiores, que nós somos mais santos do que ele. Não faça isso, meus irmãos, amém? Aqui diz que no fim dos tempos, em Apocalipse, seriam liberados espíritos, seriam liberados anjos, seriam liberados poderes para que viessem tirar a paz da terra, para que nós viéssemos a matar uns aos outros, para que nós viéssemos a fazer o que é errado. Por isso, meu irmão, vigie, ore, busque a Deus. Senão nós podemos gerar a Misraim, que é os 2 Egitos, terra dos cópticos. O que tem no Egito, meus irmãos? Tem deserto. Então você não quer ficar num deserto,
Você não quer semear e não colher. Você não quer se sentir isolado, sozinho. Por isso, meus irmãos, não queira estar no Egito. Egito em hebraico significa orgulhosa, insolente. Se nós nos desviamos por um pouquinho sequer de Deus, nós nos tornamos orgulhosos, nós nos tornamos insolentes, prepotentes, amém? Cóptico é o idioma do Egito antes do árabe. Você não quer falar a língua do Egito, você não quer falar orgulhosamente, insolenamente, amém? Em nome de Jesus, vigie, meu irmão. Em Levítico 26, versículo 12, reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Aqui Deus estava dando um decreto de que ele transformaria as cidades em desertos, ele assolaria os santuários, e não ouviria mais a oração dos justos. E por quê? Porque o povo estava orgulhoso, porque o povo não estava obedecendo a Deus, não estava praticando a Deus. E quando nós estamos desta forma, meus irmãos, nós podemos gerar a Put, que foi outro filho de Cã, que significa afligido, aflito. Você não quer ser afligido por Deus, você não quer se sentir aflito. Em Salmo 119, versículo 7 diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Quando nós não guardamos a palavra de Deus, nós andamos por caminhos errados e nós somos afligidos, nós nos sentimos aflitos. Por isso vigie, pratique a palavra de Deus, se afaste do mal, se afaste do orgulho. Em Salmo 119, versículo 71 diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Às vezes nós somos afligidos por Deus para que nós venhamos aprender a andar nos estatutos de Deus, meu irmão. Mas não se deixe chegar a esse ponto de ser afligido para perceber que você está orgulhoso, que você está andando por caminhos errados, amém, meus irmãos? Senão você pode gerar a Canaã, que é planície, mercador, negociante, terra baixa, país baixo. Quando nós estamos quentes com Deus, nós podemos nos tornar mercadores, negociantes. Nós negociamos a palavra de Deus, nós achamos que eu não preciso praticar tudo, né? Porque afinal de contas eu não sou perfeito, porque afinal de contas eu não sou como Jesus. Aí nós negociamos a palavra de Deus, ou muitas vezes nós nos tornamos até mesmo um mercador, um negociante da palavra de Deus. Nós pregamos por dinheiro, nós queremos ganhar dinheiro, nós vendemos o evangelho de Cristo a preços baratos. Não faça isso, meu irmão, seja temente a Deus, amém? Quando nós nos tornamos mercadores da palavra de Deus, negociantes da palavra de Deus, e estamos quentes, estamos orgulhosos, nós podemos cair, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, amém? Em Ezequiel 31, versículo 15 diz: e sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Ou seja, Faraó estava ali rodeado de águas, rodeado da palavra de Deus. Ali Faraó estava ali, ele era uma das árvores mais vistosas do campo, ele crescia ali, os seus ramos se multiplicavam, ele podia ir, ele dominava sobre as outras terras, sobre os outros domínios, o seu reino estava sendo estendido, mas ele foi tomado por orgulho. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, ou seja, ele tinha muitos discípulos, muitos seguidores, o povo ali o venerava como um Deus, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. Ele cuidava dessas pessoas, eles habitavam ali na sua sombra. Assim ele era formoso na sua grandeza, na sua extensão, porque as raízes estavam junto a muitas águas. Quando nós estamos quentes com Deus, gerando fonte de águas vivas, nós podemos nos tornar orgulhosos, nós podemos achar que nós somos semideuses, que nós somos alguém que Deus cuida de nós e é conosco, e nós podemos nos desviar do caminho de Deus pregando o que é errado. Portanto, assim diz o Senhor: porque se elevaste na sua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espécies de ramos, e o seu coração se espaçou à sua altura, eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e lançarei fora. Não queira ser lançado fora da presença de Deus, não queira ser amaldiçoado, não queira se afastar dos caminhos de Deus, amém? É isso, meus irmãos. Cuide para que você não venha a se tornar orgulhoso, amém? Receba o Momento Insight de hoje, a verdade escondida no orgulho e na descendência de Cã. É isso aí, até o próximo Momento Insight. Fiquem com Deus.